Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa sexta aula de língua portuguesa com a turma do quarto ano. Nós daremos continuidade ao nosso livro 4, unidade 8, capítulo 1, para estar bem informado, páginas 45 a 49. Os itens abordados serão variedades linguísticas e preconceito linguístico. As atividades referentes a essa aula são a atividade da página 45, mão na massa, páginas 48 e 49, e a ficha de atividades, páginas 25 a 28. Vamos começar na página 45 com variedades linguísticas. Leia as tirinhas a seguir. Para mim, pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí, plot. Primeira questão. Que emoção as crianças parecem demonstrar no último quadro da segunda tirinha? Bom, elas parecem demonstrar surpresa. Elas ficaram surpresas em saber que a planta era a mesma planta, mas com nomes diferentes, né? Por que elas se sentiram assim? Porque elas não imaginavam que havia, né, mais uma parte tão grande da planta embaixo da terra. Segunda questão. Você sabia que macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta? Como ela é chamada na sua região? Vocês vão pesquisar, eu não vou dizer como é chamado aqui no Ceará, certo? Vocês vão pesquisar se é macaxeira, mandioca ou aipim. Muitas vezes, em uma mesma língua, existem diferentes palavras que nomeiam uma mesma coisa, assim como acontece com o aipim. Esse fenômeno ele é chamado de variação linguística. Então, uma variação linguística é quando uma palavra ela recebe diversas denominações, certo? E isso vai depender de alguns fatores. Pode ser o quê? Gênero, situação social, nível de escolaridade do falante, acontecimentos históricos e também influências culturais. A variação ela pode acontecer de diferentes maneiras. Vamos observar a seguinte explicação. Aqui nós temos os exemplos de alguns tipos de variações, certo, gente? A primeira é a variação geográfica. A variação geográfica ela vai estar relacionada ao lugar onde a língua é falada. Por exemplo, é o caso da mandioca, habitualmente chamada de macaxeira na região nordeste e aipim na região sul. Ou seja, a mesma palavra, dependendo da região, ela é chamada diferente. Por exemplo, cambalhota aqui, né, no região nordeste é chamada de cambalhota. Já no sul é chamado de calhambota. É a mesma coisa, mas é uma variação linguística geográfica. Variação histórica está relacionada ao tempo. Por exemplo, antigamente a gente usava o pronome vós-me-se, né? E hoje usamos você. Do mesmo jeito que a gente falava em boa hora e hoje nós falamos embora. Variação social. A variação social ela vai estar relacionada às diferenças entre os grupos sociais. Por exemplo, um médico ele vai usar os termos técnicos para falar com os colegas, o que pode soar estranho para os seus pacientes. Ou quando alguém sem muito estudo utiliza um vocabulário mais simples para conversar. Tá bom? Por exemplo, tem algumas pessoas elas usam muito adonde. Adonde é a mesma coisa de aonde ou onde, dependendo do contexto em que é utilizado. Se essa pessoa conversa com alguém que tem um vocabulário mais rico, também é notada a diferença entre o uso de palavras. Então, a variação social ela tem a ver com as diferenças entre grupos sociais. Variação situacional. Isso aqui, gente, vai estar relacionado ao uso da linguagem formal ou informal. E vai depender do contexto. Por exemplo, se eu estou conversando com a minha vizinha, eu vou utilizar a linguagem informal. Se eu estou em uma entrevista de emprego, eu utilizo a linguagem formal. Chamamos de variedade padrão ou norma culta a variedade em conformidade com as normas da língua, a qual aprendemos na escola e usamos em contextos formais de educação. Então,
Então, gente, o que é norma culta? É a linguagem formal que vai seguir os padrões da língua portuguesa. Exemplo, você sabe o que está acontecendo? É variedade padrão, ou seja, norma culta. Você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que está rolando? A gente percebe que aqui já não tem mais uma variedade padrão. É uma variedade, uma linguagem informal, utilizado no nosso dia a dia, né? Com pessoas mais próximas. Preconceito linguístico, página 47. Vamos observar a tirinha aqui do Chico Bento. Tá se olhando no espelho, Zé Lelê? Eu não, ele é que tá me olhando. O que tem de diferente nas formas como estão escritas as palavras no texto? Gente, a gente pode perceber aqui que a palavra, ela tá escrita diferente da norma padrão, da norma culta, né? Ela tá escrita de outra maneira. Olhando é olhando, né? Espelho é espelho. Então a gente percebe aqui que a escrita está diferente da escrita da norma culta. Já sabemos que por meio da língua nos expressamos, nos comunicamos, interagimos em sociedade e compreendemos o mundo à nossa volta. Então a língua ela é usada como uma forma de comunicação. O objetivo final da linguagem é a comunicação. Sabemos também que a linguagem que empregamos ela pode variar de acordo com o contexto comunicativo, com o local de onde se fala, por exemplo. Bom, se eu estou conversando com meu vizinho, eu acabo utilizando uma linguagem mais informal. Se eu estou conversando numa reunião de trabalho, eu utilizo uma linguagem mais formal. Existem diferenças em uma mesma língua, inclusive dentro de um mesmo país, que é o nosso caso. A gente sabe aqui que o nosso país ele tem uma variedade enorme, né? Uma grande variedade. Por exemplo, algumas palavras são utilizadas no norte, possuem uma pronúncia são utilizadas de maneira diferente no nordeste, no sul, no sudeste, centro-oeste. Nós temos uma variedade que isso demonstra a riqueza também do nosso país, né? Dessa forma, ao entender que a língua que falamos é a expressão de quem somos, entendemos também que toda variedade linguística ela tem que ser respeitada. Então, olha só, gente, nós temos que respeitar como as pessoas falam no Sul, como as pessoas falam no Nordeste. É uma questão de respeito, né? Muitas vezes as variedades linguísticas diferentes da variedade padrão são consideradas erradas e se tornam alvo de desrespeito. Muitas vezes a gente pega aí, às vezes nas redes sociais, pessoas que os outros riem porque aquelas pessoas falam errado, né? Não falam conforme a língua, a norma culta, a norma padrão. Então a gente não pode estar fazendo isso, porque isso, quer queira ou não, é um desrespeito com a condição que aquela pessoa tem. Esse preconceito ele deve ser evitado e combatido, pois é importante conhecer e dominar a norma culta, mas em determinados contextos, outras variedades podem ser admitidas. Então é aquela história, se a língua é utilizada como forma de comunicação, a partir do momento que há essa comunicação, o meu objetivo ele é alcançado. Lógico que a gente tem que adequar a nossa língua a determinadas situações. Por exemplo, estou conversando no WhatsApp com meu colega, eu vou abreviar algumas palavras, vou utilizar algumas gírias. Não há problema nenhum nisso, até porque a comunicação ela foi mantida, né? E isso é o mais importante. Mas quando eu vou, por exemplo, escrever uma redação escolar, eu preciso usar a norma padrão, né? Que é a linguagem formal. Então, assim, o objetivo de se comunicar, ótimo, ele tem que ser aceito. Então, a gente tem que admitir essa questão da variedade. Mas, em determinadas situações, a gente tem que permanecer com a língua formal, com a linguagem formal. Chama-se preconceito linguístico a atitude de julgar ou discriminar alguém em razão da forma como se comunica, seja oralmente ou por escrito. Então, nós não temos o direito de discriminar ninguém pela maneira como ela fala ou pela maneira como ela escreve. Mão na massa, página 48, primeira questão. Observe o diálogo abaixo. Mas eu só vim fazer um exame de vista. Bem, precisamos ajustar sua dioptria. Item A. Que tipo de variação linguística está presente no diálogo? A gente percebe aqui que a gente tem a questão da variação social, né? Por quê? Porque aí o médico está utilizando a linguagem mais formal, enquanto a pessoa está utilizando uma bem mais informal. Item B. Você acha que a paciente entendeu o que o médico quis dizer? Não.
Né? Com certeza não. Por quê? Porque ele usou um termo técnico que a paciente não conhece. C. Pesquise o significado de dioptria. Depois reescreva a fala do médico de modo a torná-la mais compreensível. Então vamos lá. Precisaremos ajustar o grau dos seus óculos ou das suas lentes. A dioptria tem a ver com o grau dos óculos ou das lentes. Segunda questão da página 49. Vamos ler a tirinha. Quais são minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber? A senhora também fez prova? No texto, a professora, ela está agindo com preconceito linguístico? Não, em nenhum momento ela discriminou a fala do Chico Bento. Ela está ensinando o Chico Bento a usar a variedade padrão, não é isso? Ou seja, a norma culta. Terceira questão. Que tal ampliar o conhecimento sobre variação geográfica? Em Portugal, país da Europa, também se fala a língua portuguesa. Pesquise a versão usada em Portugal das palavras a seguir. Eu coloquei aqui, tá bom? Vamos lá. Item A, trem, lá se chama comboio. B, faixa de pedestre, passadeira. C, celular, telemóvel. D, goleiro, guarda-redes. E, ônibus, autocarro. F, geladeira, frigorífico. G, mamadeira, biberão. Agora nós vamos para a nossa ficha de atividades, página 27. Primeira questão. Use as palavras do quadro a seguir para completar as afirmações sobre as características do gênero noticiar. Vamos ver como é que ficou, gente. Item A. Tem o objetivo de informar. B. É veiculado em diferentes meios de comunicação. C. Geralmente apresenta título e vinhetas. D. Os fatos noticiados são reais e atuais. E. Os textos são impessoais. Segunda questão. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaque, que são neologismos, sem mudar o sentido. Item A. Ele conseguiu linkar o que aprendeu com a notícia que leu. Ele conseguiu fazer a ligação entre o que aprendeu e a notícia que leu. B. Depois daquela briga, Luana deletou o número da amiga do celular. Depois daquela briga, Luana apagou o número da amiga do celular. C. Tatiane deu um bolo nas colegas de trabalho. Tatiane não compareceu ao compromisso com as colegas de trabalho. D. A programação de férias deu zebra devido à chuva. A programação de férias não deu certo devido à chuva. Terceira questão, página 28. Nós iremos relacionar as colunas, tá bom? De acordo com a variação utilizada. Item A. Vossa Senhoria poderia acompanhar-me até a farmácia mais próxima. A gente tem farmácia com PH. Isso aí é uma variação histórica, né? Porque é bem antiga, quando a farmácia era escrita com PH. B. Olha que esse trem tá muito gostoso. Eles veem aí que é regional, né? Nossa, mano, as ondas estavam da hora hoje. Isso aqui é uma variação social, né? Você viu a Juliana hoje? Esse hoje aí com Hzinho J, né, abreviado, é uma situação, uma variação situacional. Quarta questão. Reescreva os trechos de acordo com as orientações. Item A. De acordo com as informações obtidas por meio das pesquisas, os estudantes ficaram impressionados com tamanha distância entre a realidade e os textos estão exaustivamente refletidos em sala de aula. Vocês vão reescrever utilizando a linguagem informal. Nesse caso é muito pessoal, porque cada um vai escrever do seu jeito. B. Tenho que contar para você, os babados que fiquei sabendo depois de dar um rolê com as meninas da escola no fim de. Vocês vão agora reescrever isso aí, utilizando a linguagem formal. Agora nós iremos corrigir a nossa ficha de atividades para a tarefa de casa passada na aula anterior. Primeira questão, leia a reportagem a seguir. Crianças preferem brincadeiras ao ar livre a games. Mostre estudos da UNB. Estudo mostra que 70% dos pequenos disseram preferir atividades como pique-esconde e apenas 11,4% indicaram que eletrônicos são os favoritos. Uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília desmente a crença popular de que crianças só estão interessadas em games, computadores e outros eletrônicos.
O estudo com crianças entre 6 e 12 anos mostra que apenas 11,4% delas indicaram que os gadgets são as brincadeiras favoritas. Mais de 70% escolheram brincadeiras tradicionais e esportivas como as preferidas. O levantamento feito por alunos de educação física da UNB pegou 145 crianças de escolas públicas no ano passado. Elas foram convidadas a representar as preferências por meio de desenhos. O resultado surpreendeu até os pesquisadores. Eu acreditava que talvez as mídias fossem ter maior prevalência, e não as brincadeiras tradicionais, diz a autora da monografia, Mariana Oliveira. A surpresa que a gente tem é quando analisa esses dados e vem o baque. Opa, as mídias não estão tão presentes quanto aquilo que a gente no dia a dia imaginava. Continua o doutorando Ivan Ferreira. Segundo os pesquisadores, os resultados mudam de acordo com o contexto cultural e socioeconômico dos alunos. Uma pesquisa feita apenas na área rural de São Sebastião apontou que nenhuma criança desenhou alguma brincadeira virtual. Já na Asa Sul, mais da metade das crianças disse preferir os aparelhos. Independentemente da brincadeira preferida pelas crianças, os pesquisadores afirmaram que uma grande parte das escolhas se deve ao exemplo dado pelos pais. A brincadeira é ensinada para a criança. Se a gente vê alguém brincando, é porque um dia alguém ensinou a brincar. Se a criança está brincando muito com a mídia, não é culpa da criança, declarou Ferreira. A dona de casa, Ligiane Kruger, afirmou que sofre para tirar o filho Miguel da frente das telas. Para sair de casa, meu esposo tem que ir lá, derrubar a internet para ver se as crianças vão para a piscina ou vão para o parque jogar bola, porque se deixar por eles é o dia todo vidrado lá no eletrônico. Já a musicista Valéria Cavalcante disse que prioriza as brincadeiras do lado de fora. É importante brincar ao ar livre. A gente mora em apartamento, então eu sempre procuro descer. Complete o quadro com as informações do texto. O que aconteceu? Bom, foi uma pesquisa, né, gente, que vai mostrar que as crianças preferem brincadeiras ao ar livre. Quem participou foram pesquisadores e 145 crianças. Onde aconteceu foi na Universidade de Brasília e quando aconteceu em 2017. Item B. De acordo com o texto, os pesquisadores, eles já esperaram esse resultado? Não. Eles achavam que quem ia prevalecer as brincadeiras virtuais, né? Então, eles ficaram surpresos com o fato de as crianças preferirem as brincadeiras tradicionais. Agora, nós vamos aqui para a nossa página 23. Agora releia este trecho da reportagem. Crianças preferem brincadeiras ao ar livre a games, mostra estudo da UNB. Uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília desmente a crença popular de que crianças só estão interessadas em games, computadores e outros eletrônicos. O estudo com crianças entre 6 a 12 anos mostra que apenas 11,4% delas indicaram que os gadgets são as brincadeiras favoritas. Mais de 70% escolheram brincadeiras tradicionais e esportivas como as preferidas. O levantamento feito por alunos da educação física da UNB pegou 145 crianças de escolas públicas no ano passado. Elas foram convidadas a representar as preferências por meio de desenhos e o resultado surpreendeu até os pesquisadores, né? Bom, a gente viu aqui já sobre esse texto e agora a gente vai, que esse texto a gente já tinha lido, a gente vai agora para item A. Identifique no texto as palavras e expressões que podem ser consideradas neologismos, ou seja, aquelas palavras que são criadas, né? Depois, registre-as a seguir. Game, gadget, vidrados, baque e derrubar a internet. Bem, agora a gente vai explicar o significado de cada uma das palavras e das expressões que a gente registrou. Game é um jogo eletrônico. Gadget é um equipamento eletrônico. Vidrados é aquela focado, interessado, né? Baque, surpresa. E derrubar a internet é desligar a internet. Item C. Esse texto ele foi publicado em um site. Em que outros locais nós podemos encontrar notícias e reportagens? A gente pode encontrar em jornais, revistas, né? Televisão, rádio, murais, redes sociais. D. Qual é a idade das crianças que participaram da pesquisa?
São de 6 a 12 anos de idade. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e compreendido o conteúdo. Continuem acompanhando as postagens através da nossa agenda eletrônica. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!